Senhora Presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham aqui presencialmente, os que estão nas suas casas ou na rua, né, acompanhando a sessão da Câmara, também a imprensa faz seu importante trabalho. O vereador Enio terminou agora de falar aqui sobre a estadualização, e é importante que a gente contextualize também, porque essa luta pela federalização desta rodovia, ela iniciou, vereador Enio, quando o ex-governador, ex-senador, hoje com mais de 90 anos, Pedro Simon, era governador de estado, e aí começou a luta para federalizar a então RS 470. Isso foi, durante muito tempo, uma demanda da nossa região. A AMESNE, que é a Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, que é a entidade que une os prefeitos da nossa região, batalhou por muito tempo para conseguir isso. Em 2015, voltou ao governo federal essa rodovia, e foi um pleito, foi comemorado, porque foi uma luta de muito tempo. Agora, então, e eu vou falar aqui uma palavra que talvez vão achar que não, mas com a conivência da AMESNE, que representa os prefeitos, querem estadualizar a nossa BR-470. Nós, desde agosto, vereador, julho, agosto do ano passado, temos falado que nós somos contra este processo. Nós não demoramos para ver que isso é ruim para a nossa região. Nós logo vimos, logo percebemos e logo nos posicionamos. Diferente do que aconteceu com a MESE, com os prefeitos, que por muitas vezes não estiveram nos debates. Aqui na nossa Câmara de Vereadores foram feitas duas reuniões. A colega presidente vereadora Lucilene, junto com a vereadora Regiane, promoveram uma reunião aqui, originária na nossa Câmara. O senhor trouxe aqui e nós encaminhamos um ofício para a Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa para que fizesse uma reunião aqui, que foi feita com a presença do deputado Eduardo Loureiro. Tivemos aqui o deputado Pompeu de Matos, tivemos as presenças virtuais. Então nós fizemos todo esse movimento e a prefeitura não participou muito de tudo isso que nós levantamos e trouxemos. Mas, felizmente, agora, antes tarde do que mais tarde, resolveram, então, se manifestar. E nós, contrários à estadualização, nós continuamos contrários, continuamos na luta, não vamos esmorecer, porque ela não acabou ainda. Às vezes os assuntos eles se sobrepõem, e coisas novas vão surgindo, e parece que nós esquecemos das pautas antigas. Mas isso não é verdade. Nós não esquecemos. Nós continuamos na luta, continuamos batalhando, e vamos até o final, para que essa rodovia siga federal, e que, na medida do possível, nós tenhamos o valor de pedágio mais justo, mais em conta. Eu concordo com o vereador Baroni. O pedágio é sim um mal necessário. Infelizmente, o DAER ou o DENIT não tem tido a capacidade de manter as estruturas, mas existe a possibilidade do pedágio, e nós somos sim a favor que ele seja instalado, contanto que em valores admissíveis pela população. Eu quero também fazer uma colocação, já que nós estamos falando aqui sobre o governo do Estado. O governador vai propor um aumento agora para a classe dos professores, para o magistério, enfim, para os funcionários, e ele exclui alguns funcionários e os aposentados deste aumento. Não dá para entender o governador do Estado, Eduardo Leite, que paga em dia, enfim, corrigiu uma série de questões, mas que hoje parece que está querendo judiar daqueles que tanto precisam, dos nossos professores que nos ensinaram tanto, que fazem a sociedade ser o que ela é,
E o governador resolve excluir do aumento essa categoria, os aposentados, que agora precisavam antes, agora com a idade, precisam ainda mais deste aumento, dessa reposição salarial que há muito tempo não acontece. Aliás, assunto que nós vamos debater a nível municipal muito em breve. Já estava no jornal Contexto alguma colocação sobre isso, do Sindicato Municipal dos Servidores, e nós temos que ter a responsabilidade de debater com seriedade esse assunto, de entender as necessidades desses servidores que já estão há um bom tempo sem o seu aumento. Outro detalhe que me chegou, detalhe não, algo bem importante, eu tive reclamações, vereador Maximino, acerca da limitação das horas de máquina no interior, das horas para silagem, que foi limitado, pelo que me passaram, a 40 horas máquina, 40 horas por produtor no talão. Cada talão, 40 horas. Se o produtor precisa mais, não tem. A gente entende, nós entendemos que isso é incorreto. Estão cerceando ou diminuindo o serviço para alguns, para a maioria, porque alguns podem, em tese, se bancar. É a mesma história, e aqui nós temos algumas divergências, de diminuir o transporte universitário de 100% para 90%, porque alguns podem pagar, enquanto muitos outros não podem. É a mesma coisa, é a mesma lógica. Alguns podem pagar, mas a maioria não pode, a maioria precisa desse serviço. 40 horas máquina é pouco para alguns produtores. Uma grande quantia, inclusive. Então, seria interessante que, ao invés de diminuir, o nosso governo municipal aumentasse essas horas máquina, fornecesse mais serviços. Aliás, nós temos falado tanto aqui, tanto não, temos falado algumas vezes, sobre o plano de estímulo municipal. Este plano foi um grande avanço, vereador Baroni, um grande avanço para a agricultura de Carlos Barbosa, mas ele deve estar sempre em constante estudo, em constante evolução. E nós entendemos que dá sim para evoluir no nosso plano de estímulo. Quem sabe nós nos sentamos e fizemos aqui um estudo para apresentar novos projetos, principalmente, ao meu ver, no que se refere à questão das águas, que nós temos sofrido tanto ultimamente, nesse terceiro ano seguido, que nós estamos passando por uma estiagem. Concedo a parte, vereador Kleber Cossul. Obrigado, Felipe. Quantas horas máquinas, isso foi comentado ano passado e se torna a mesma coisa. É uma maneira de atender a todos, por igualdade. Tu tira as tuas 40 horas, termina o rodízio e tu começa de novo. Tu pode pegar mais outro tanto. Porque senão eu vou ter uma propriedade de 50 hectares de terra, eles vão trabalhar na minha propriedade um mês e a do Tita vai passar, a tua, o teu milho vai passar do ponto. Tem que ter uma regularização, estabelecer um prazo de horas, máquina para cada família e depois voltar, como foi feito ano passado, fazer o rodízio. Eu acho que não tem o porquê da gente ficar questionando tanto a isso. Quanto à água, eu estava pensando essa semana, todo ano a gente faz aquelas LDO nas comunidades para saber o que a comunidade quer e o que precisa e tal. E sempre as verbas são curtas para as comunidades. Tipo, os governos estipulam tanto para gastar em tantas comunidades. É um valor pequeno, eu acho. Agora, eu pensei assim, ó, tu já pensou, uma ideia minha, épocas de seca, não vamos fazer mais, eu quero asfalto, eu quero um poço artesiano para cada comunidade. Essa é a meta do município. Já pensou? Todas as comunidades vão... mas nós temos água sobrando. É uma reserva. O ano que vem tu não sabe o que vai acontecer. Faz um poço para cada comunidade. Mais ou menos o valor é o mesmo. Algum vai furar 300, algum 200, algum 500 metros. E pelo menos vamos ter uma reserva de água para todas as comunidades
para enfrentar numa hora de seca que nem está se passando agora. Eu veria como uma ideia boa, para levar para o prefeito ver o que ele vai pensar. Obrigado, Felipe. Obrigado, vereador Kleber. De fato, é uma ideia positiva, mas visto e dado o superávit aí que nós já sabemos que tem acontecido, nos 2 primeiros quadrimestres foram 50 milhões de superávit. Se manter esse crescimento, nós vamos chegar aí perto de 75 milhões, e mesmo que dê zero no último quadrimestre, nós temos 50 milhões de superávit. Eu acho bem possível, vereador Kleber, que seja feito as LDOs ali, o orçamento participativo, vamos usar essa palavra, e também que se invista mais ainda nessa questão da água. Eu acho que é plenamente possível. O município tem condições financeiras e deve avançar nessa questão. Concedo a parte, vereador Luciano Baroni. Obrigado, Felipe. Sempre importante trazer temas oportunos para a tribuna. O reajuste do magistério estadual, eu confesso que não ouvi direito, mas o vereador falou que estaria para ser votado. Na verdade, foi votado em dezembro do ano passado e o reajuste foi escalonado em razão da reforma que foi feita, de 5,5% a 32% para todos os professores. Obviamente que inativos ganharam menos, ou foram ressarcidos menos. O que ocorre é que, recentemente, o presidente Bolsonaro sancionou a lei de auxílio, o aumento do magistério, que, diga-se de passagem, quem vai pagar é os governos do estado e as prefeituras, os prefeitos, que vão pagar esse aumento de 34%. Aí o governo, então, vai ter que fazer um outro projeto para dar mais esses 2%, para que nenhum professor, ativo ou inativo, receba menos que o piso básico do magistério. Então, sem sombra de dúvida, nós temos que sempre valorizar os professores e seria importante que cada vez fossem mais valorizados monetariamente. São imprescindíveis para uma comunidade organizada, para uma sociedade que queira progredir. Então, esses assuntos são pertinentes. Agora deve chegar, então, no próximo vez, quando o vereador falou, os projetos de reajuste para as categorias dos funcionários. Obviamente, somos favoráveis e esperamos que sejam oferecidos à inflação, como foi em todos os anos, exceto o ano passado, em razão da pandemia, e que se busque uma forma de recuperar esses atrasados que não foram dados no ano passado. Obrigado. Obrigado, vereador Luciano Baroni. Concedo a parte, vereador Maximino Malabar. Obrigado, Felipe. Boa noite a todos aqui presentes, o pessoal presente, os colegas que estão aí nos prestigiando hoje. Felipe, em parte concordo aqui com o meu colega vereador Tite sobre a água, fazer poços artesianos, mas a gente sabe que poços artesianos, eles também estão diminuindo muito a água. Acredito que a saída mais barata e oportuna é que o município fizesse um convênio com moradores, distribuição de caixa, ou simplesmente, às vezes, é falta de informações, que os caras colocassem esses reservatórios para manter a sua água da chuva, porque nós temos o nosso município aqui, chove quase que 6 meses, né? Todo inverno ele é chuvoso, então que a gente estocasse a água. E continuasse fazendo açudes, uma vez tinha muitos açudes no município, muitas delas foram fechadas, né? Porque o peixe não dá lucro e com isso também diminui a água. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Maximino. Concedo a parte ao vereador Valmor da Rocha. Obrigado, vereador Felipe. Eu até acho interessante a ideia que teve o vereador Kleber Gossul, mas acredito que a gente pode sim, todo ano, ou fazer a perfuração de um poço artesiano para cada distrito, para deixar na reserva, começar a se programar. Mas temos condições, sim, de continuar fazendo o que temos que fazer, obras para o interior. Não podemos parar apenas por causa de um poço. A gente sabe que estamos em estudo mais um poço artesiano lá para Vitória, em estudo para Santa Luísa, né, Jair, que o Jair está fazendo o pedido, e as obras vão acontecer. Nós temos, Maximino, um projeto, um anteprojeto de lei, até eu deixei com a Ariane, um anteprojeto que foi lançado já 2 vezes. 2 vezes nós já lançamos.
onde a gente pede reservatório, onde a gente até pede incentivos para as pessoas e colocar reservatório de água e outros itens mais, como energia solar e muitas outras coisas. A gente teria desconto no IPTU para essas pessoas. Eu coloquei uma vez na época do Zibete e agora nós colocamos nossa bancada novamente em 2020, eu acho, né, Ariane? Ou 2021. Teve uma vereadora que também colocou bem parecido, quase igual, onde a gente está já propondo que os reservatórios comecem a ser usados com incentivo, o município dando, os moradores começariam a adquirir o hábito de captar as águas de chuva. Temos uma outra solução, uma vez eu trouxe aqui, e a gente tem em Carlos Barbosa mesmo muita água ainda, que poderia ser feita uma barragem. E eu vou trazer novamente um dia apresentar aqui. Obrigado. Obrigado, vereador Valmor. Concedo a parte à vereadora Regiane Casagrande. Obrigado, vereador. Eu queria me manifestar só sobre essa questão do aumento de salário dos professores. Já quando foi apresentado em novembro, dezembro, ali eu me manifestei dizendo que achava, no mínimo é desastroso esse projeto de você conceder aumento diferenciado à classe dos professores aposentados. É desmerecer a classe, vereadora Ariane, na época até eu me referi à vereadora Ariane como professora aposentada, desmerecer, no meu entender, é desmerecer aqueles que por muitos anos trabalharam pela educação no estado do Rio Grande do Sul. E outra questão que também até eu comentei a semana passada aqui na casa, que é o problema de você dar aumento diferenciado para uma mesma classe, é a questão de você criar desuniões dentro da classe. Porque fica o quê? Fica agora os que ganharam aumento, né, contentes com o aumento diferenciado, e aqueles que receberam 4%, que nem o vereador Baroni, né, só 4%, à mercê daquela situação. Então, você acaba criando uma desunião dentro da classe, que talvez até seja proposital da parte do governante, porque se você não mantém a classe unida, a classe, ela enfraquece. E na época eu já me manifestei, havia muitos professores aposentados que me procuraram e também comentaram essa situação, e eu realmente me manifestei aqui achando que é uma proposta desastrosa e injusta com os professores aposentados. Era isso. Obrigado, vereador. Obrigado, vereadora Regiane. De fato, é desastroso porque fere, inclusive, nos princípios da administração pública, que é impessoalidade. Né? Claro, tem que ser igual para todos, né? Principalmente dentro da categoria, ainda mais. Né? Tem que ser igual para todos. Não uma parcela recebe um valor, a outra recebe outro, e aí começa a se criar as cisões, que às vezes até podem ser do desejo do governo de plantão que isso ocorra. Muito obrigado, senhora presidente.